A graça e a paz, irmãos. A graça e a paz, você que nos acompanha pela live. Deu uma demorada aqui porque eu sou o único que está ali e por isso deu uma demorada. Os irmãos abram a Bíblia em Lucas 17, versículo 11. Vamos ler até o 19. Você aí de casa também abre o seu dispositivo, que não vai ter como colocar o texto na live. Lucas 17, versículo 11 ao 19. Diz assim: Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galileia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E olhando para eles, disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glória a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Deus, em nome de Jesus, Pai, te dou graça, Senhor. Te digo que o Senhor é o meu Deus, Pai, o Deus de todos, Pai, meu Senhor Salvador. Pai, que o Senhor, Pai, esteja à frente desse momento, Senhor, que fale o Senhor através de mim, Pai. Fala com o teu povo, Deus, em nome de Jesus, Pai, para a tua honra e para a tua glória. Bom, esse texto é um texto bastante conhecido, acredito que alguns de vocês já ouviram falar em algum momento, e eu tenho certeza que teve uma pegada mais do que agradecer, do que aqueles que não agradeceram e daquele que apenas um voltou para agradecer. Mas hoje eu queria chamar a atenção nesse texto para uma nova visão, para uma nova ótica, para um novo percurso. Sabemos que nessa altura Jesus ele já tinha feito vários milagres, ele já estava se tornando conhecido. Ele já tinha repreendido alguns demônios, ele já tinha curado de lepra, ele já tinha ressuscitado uma pessoa, ele já estava se tornando conhecido. Então ele atraía multidões. E também sabemos que a lepra, descrito na Bíblia, era algo que dava na pele. Eram feridas brancas, iniciavam as brancas e depois ficavam vermelhas de tanto coçar e ia pegando na carne. E naquela época, como não existia médico, não existia doutores, quem determinava se estava puro ou impuro era o sacerdote. Então o sacerdote, como era descrito em Levítico 13, ele tinha uma série de uma lista de check-ups para determinar se aquele ser era limpo ou se ele estava com lepra. Estando com lepra, ele deveria ser excluído do acampamento. Ele morava, então, longe do acampamento, porque ele não era mais digno. Ele não era mais limpo. De forma que quem o tocasse também não era purificado. Levítico também vai dizer como que depois de curado, ele retornaria para o acampamento. Ele deveria se achegar ao sacerdote, o sacerdote ia avaliar ele longe do acampamento e olhar para ver se estava curado. Estando curado, ele se limparia suas vestes, rasparia todo o pelo do corpo e assim, dessa forma, retornaria para o acampamento, ficando ainda do lado de fora da sua tenda por 7 dias. E depois desses 7 dias, ele iria repetir todo de novo, raspar tudo, limpar tudo, lavar-se a si mesmo e aí ele ficaria puro. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente possa ter a noção do que era lepra. E um dos conceitos que eu pesquisei, que mais me comoveu, que mais fez sentido para mim, é que a lepra da Bíblia era o sinal exterior e visível da mais profunda corrupção espiritual. Ou seja, eles eram julgados como pecadores, impuros. Então, a história conta que Jesus estava caminhando de Jerusalém e avistou esses 10 que clamaram ao Senhor.
E eles clamaram dizendo: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. E o primeiro ponto que me chama a atenção aqui é o clamor. Como hoje em dia temos clamado ao Senhor. Fico me perguntando, e quando eu estava fazendo esse sermão, me perguntei como temos clamado ao Senhor. Será que temos clamado ao Senhor daquele tipo do jeito que, Senhor, o Senhor é poderoso, o Senhor pode fazer, por que o Senhor não faz? Como se fosse uma obrigação? Será que temos clamado ao Senhor no profundo da nossa alma, no desespero da nossa alma de não ter mais o que fazer? Será que temos clamado ao Senhor porque Ele é justo, porque Ele é digno, porque Ele é rei, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é dono de nós? Ou será que nós temos clamado ao Senhor porque simplesmente Ele pode fazer? E não me entenda mal, o clamor, ele vem através da oração, através do relacionamento com o Senhor, através do relacionamento com Jesus. E eu não estou falando aqui, eu quero que fique bem claro, que não é errado, por exemplo, você chegar no grupo de oração da igreja e pedir sobre qualquer assunto, sobre gripe ou qualquer outra coisa. Não é errado isso. Mas eu chamo a atenção aqui para a comodidade. Às vezes, pode-se ter a impressão que pedimos uma oração que talvez nem nós estamos orando. Às vezes, não quero aqui dizer que é errado, mas às vezes estamos terceirizando o nosso relacionamento com Deus. Eu entendo que há algumas coisas na vida de um cristão que é para o nosso relacionamento, onde Deus quer nos aproximar. Como que Ele nos aproxima? Na dor. Na boa. Ninguém aqui fica na alegria, ninguém aqui é suscetível a lembrar de Jesus todo o tempo. Mas na dor, não há um segundo que a gente não clame Ele. Porque dói, machuca, não temos de onde sair. Quem já passou por esse caso que precisou clamar ao Senhor todos os dias porque não estava bom, sabe que em todo o tempo estamos pensando em Jesus porque não está bom. E isso é normal. Esse é o verdadeiro clamor. Era esse clamor que os 10 fizeram. Eles, sabe-se lá quanto tempo eles estavam fora do acampamento de suas famílias, mas ele clamou ao Jesus que eles sabiam que podia curar. Clamando por misericórdia. Não do tipo, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor pode curar, faz mais um milagre, o que custa para o Senhor? Não. Senhor, tende misericórdia de nós. E aí, eu vou para o meu segundo ponto que me chamou a atenção. A resposta de Jesus. Jesus vira para eles e fala assim: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Confesso aos irmãos que eu li isso aqui 2 vezes para ver se eu não tinha lido errado. Como assim, Jesus? Eu já fui no sacerdote, ele falou que eu estou leproso, o que eu vou fazer lá? A Bíblia é clara, eles foram curados no processo, no caminho. Quando Jesus falou, vai para o sacerdote, eles estavam impuros, eles estavam com lepra ainda. Tenho certeza que muito de nós aqui, se estivéssemos no lugar dos 10, falaríamos aqui, está de brincadeira, né, Jesus? Você está brincando comigo, né? Você está querendo fazer piada para os outros aí que estão te acompanhando, porque eu estou leproso, eu já sei o que o sacerdote vai falar. Eu não estou curado, eu vim aqui para o Senhor curar. Tenho certeza que outros falariam assim, nossa, fiquei gritando de tão longe, acreditando, e ele nem vai me curar. Tenho certeza disso. Mas esses 10 acreditaram. E como eu sei que existem pessoas que fariam isso? Porque aqui na igreja não é diferente. Quando procuramos o nosso sacerdote, que é os nossos pastores, eles falam algo que para nós é óbvio, nós temos essa atitude. Como assim, pastor, você quer que eu me converta? Eu sou convertida. Como assim? Como assim, pastor, você está me chamando de desviado? Eu não sei quanto a vocês, mas todas as vezes que o pastor João me chamou de desviado, ele estava certo. Nenhuma ele errou. Como assim? Você está me chamando de desviado? Eu venho na igreja todos os dias. Eu faço a minha leitura e aí o nosso lado fariseu cresce, fica grande. Porque de repente nós queremos provar que não somos desviados, que o pastor está errado pelas nossas atitudes. Sendo que o pastor está nos dizendo, visivelmente, você está desviado. Tudo isso que você está fazendo para Jesus não está surtindo efeito. Não é de coração, você está sendo obrigado. Está fazendo, obrigado. Não é assim. Passei muito tempo, quando entrei nessa igreja, passei muito tempo sendo crente de discurso. O crente de discurso é aquele que tenta ser aquilo que ele de fato não é. Ele tenta ser crente, ele vem para os cultos, ele tenta ser educado com os irmãos porque ele quer servir, ele tenta chegar mais cedo porque ele quer ser o cara que chega mais cedo para poder falar dos outros que chegou tarde. Ele tenta ser algo que não é. Eu acho engraçado que o nosso pastor João, que
o que eu mais convivi, falava que as aves voam com aves de mesma plumagem, e não tem como a gente negar. Por mais que a gente tenta ser uma ave de outra plumagem, a gente não consegue. Mas existe um desgaste por isso. Existe um desgaste em querer ser algo que você não é. Então, quando a obra está pesada, quando as coisas não estão surtindo efeito, se torna pesado. A gente troca aqui mesmo. Agora vai melhorar. Aqui faz uma coisa, faz tudo. Enfim, se torna pesado. E chegou um momento da minha vida, e eu me lembro como se fosse hoje, eu estava em Brasília, cansado de ser algo que eu não era. Eu comecei a chorar. Eu falei assim, Jesus, o que está acontecendo? Eu estou tentando te servir, Deus, mas parece que nada está bom. Sabe quando você está servindo ao Senhor e você está com 10 palmos de língua para fora porque nada está bom? É porque você está tentando ser alguém que você não é. Ou quando é mais fácil ser quem você é. Porque quando a gente é quem nós somos, aí a gente pode ser mudado. E o que é ser quem nós somos? É termos a intimidade de chegar no sacerdote e mostrar a nossa lepra. A nossa lepra, irmão, são os nossos pecados de estimação. É a nossa preguiça, são os nossos vícios. É tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Mostrar para Ele verdadeiramente. Chegar para Ele e falar assim, olha, pastor, eu não gosto de vir para o culto não, eu prefiro assistir novela, prefiro lavar minha casa. Mostrar para quem realmente você é. E por que temos dificuldade de fazer isso? Porque nós temos medo da resposta. A gente acha que o sacerdote vai ser grosso, ou que o sacerdote vai virar para você e vai falar, levanta e anda, ou vai virar para você e falar algo que Jesus falou, se converta, que é algo bem simples e óbvio. Se converta. Se converta. E nessa ótica, a gente acredita que um sacerdote vai ser diferente do outro. Então, vira e mexe, a gente vai para o outro pastor. Fala assim, não, eu vou conversar com o pastor Adelson porque ele é mais legal, ele é mais calmo. Ele não vai gritar comigo, ele não vai falar coisas óbvias. Irmãos, não se engane, os nossos 2 pastores andam em conjunto com a mesma visão, porque eles têm o mesmo chamado, eles são pastores. Eles não estão aqui para passar a mão na nossa cabeça, não. E o pastor Adelson é muito sagaz, ele consegue ter o mesmo discernimento que o pastor João. Não adianta querer enganar ele, não adianta querer você fingir que é convertido, que você não vai conseguir. Pelo contrário, você vai conseguir cansaço, você vai conseguir 10 palmos de língua para fora, você vai conseguir aquele sentimento de que nada está bom. Aí, aqueles crentes que quando vêm participar dos eventos, quer palma, quer agradecimento, porque está aqui para outro motivo, se não servir. Porque quando você está aqui para servir, o obrigado não faz diferença. Porque vem de Jesus. Não faz a menor diferença você ser lembrado, se você estava ajudando ou não, não faz a menor diferença. Porque você está aqui para servir. Não faz a menor diferença se o seu líder do louvor pede para você estar aqui 10 para 5, num dia de domingo. Não faz a menor diferença porque você está aqui empolgado para servir ao Senhor. Você não está aqui de graça. Não faz o menor sentido quando você ama Jesus, quando você está entregue, você está aqui sem saber as músicas que vai ser tocada, ou sequer ouviu. Porque quem faz parte do grupo do louvor sabe que as músicas são colocadas dias antes. Dias antes. Não faz sentido algum. Mas quando nós queremos ser algo que não somos, que queremos nos provar algo que não somos, aí nós somos os coitados, os tadinhos. Aí tem cantata, as pessoas falam assim, não, eu sou do louvor, mas eu não vou participar não, porque eu não tenho tempo. Eu tenho minha família, eu tenho minhas coisas para fazer. As coisas deste mundo. E de repente, todo mundo acha que cantata é só um simples, algo formal que a Mareu dá corda todos os anos falando assim, nossa, 1º de janeiro, meu sonho é fazer cantata agora em dezembro. Como eu quero fazer cantata? Não, irmãos. Cantata é desgastante. São vários ensaios. A Marilda tem que pensar quem vai fazer qual voz, tem que adequar, tem que fazer um monte de coisa. Sabe para quê? Para que no domingo, não sei se vocês perceberam, mas os bancos ficam todos cheios porque todo mundo vem ver. E é uma forma de Jesus chegar até eles, é uma forma de nós servir. Mas a gente não encara assim. A gente quer ser o que canta bem, a gente quer ser o que está na frente, a gente quer ser o que mais se destaca, a gente quer ser o crente que a gente não é. O relacionado com Jesus que a gente não é. E Jesus às vezes não está nem olhando para nós. Ou na verdade até está, porque Ele nos ama, Ele é fiel. Mas Ele sabe quem nós somos. Mas a gente tenta esconder. Então essa resposta óbvia
que Jesus deu me chamou a atenção por isso. E eles foram curados no caminho. A nossa palavra diz que quando eles estavam caminhando para encontrar o sacerdote, eles foram curados. Existem algumas pessoas que vão virar para mim essa noite e vai falar assim: ah, não, mas eu não sei qual que é o meu chamado. Não sei para que Deus me chamou. Eu vou te dizer para que Deus te chamou: para que você seja fiel no pouco e no muito Ele te dê. E o que é ser fiel no pouco? É você estar de coração íntegro para as coisas da obra do Senhor. Que no nosso caso, na prática, é culto de quarta-feira, oração terça-feira, tentar orar com a família na segunda, estar na escola bíblica de domingo de manhã e estarmos no culto domingo à noite. E ler a Bíblia, que são 3 capítulos por dia. Esse é o fiel no pouco. Esse é o pouco que devemos fazer. E a gente não consegue fazer. Eu não estou falando isso, irmão, de novo, como fariseu. Eu vou fazer isso para provar para mim mesmo que eu sou crente. Não. Fazer isso de coração aberto, porque eu amo Jesus. Deus, eu quero aprender do Senhor. Me ensina, abre minha mente, faz essa palavra ter sentido. É claro que eu posso afirmar aos irmãos que existem pessoas aqui que fazem leitura bíblica de uma forma tão diferente. Eu já vi o Fábio, por exemplo, fazer de ordem cronológica. Eu já vi uma outra irmã da igreja fazendo linkando outros versículos da Bíblia. E eu confesso para vocês que quando eu me deparei com isso, eu pensei: nossa, Jesus, realmente eu estou servindo o Senhor bem boqueta, porque eu só estou lendo. E às vezes nem meditando. Ser fiel no pouco, irmão. Meditar. Leu aquele capítulo? Medita. Vê o que Jesus quis falar. Ver o que estava acontecendo na época, ver o que surgiu, o que mudou, principalmente a parte de Gênesis. Eu confesso que Salmos para mim é uma parte muito complicada, muito poético, mas existem salmos que fortalecem, está ali para fortalecer, para dar-nos fé. Assim como Provérbios nos dá sabedoria, assim como cada livro na Bíblia tem sua função. Então no caminho eles foram curados. E um deles, ao ser curado, ao se ver curado, um deles viu que estava sendo curado e voltou para Jesus. Me chama a atenção nesse fato de se ver curado. Bom, já expliquei aqui o que é lepra, já expliquei que se faz parte dos nossos pecados de estimação. Mas vocês já se tocaram, vocês já prestaram atenção no que Jesus curou você? Você já prestou atenção no que era a sua vida antes de Jesus? Do mesmo jeito que você está agora, fraco ou até não apegado a Jesus, do jeito que você está aqui sentado aqui hoje ou na sua casa prestando atenção no culto, você já se perguntou o que Jesus te salvou? Qual foi a sua lepra? Eu sei da minha. Eu não sou uma pessoa boa. Pelo contrário, eu gosto de ver o sofrimento alheio. Suzana sabe disso. Me divirto com as pessoas sofrendo. E Jesus tem me curado disso. Porque isso eu levo para onde eu vou, para as minhas amizades, para o meu casamento, para a minha família. E Jesus tem trabalhado em mim para curar isso. Porque, irmãos, como é difícil, e eu abro aqui para vocês, como é difícil me alegrar com os que se alegram. Para mim é difícil. É difícil. Causava em mim inveja, causava em mim, por que não eu? Por que todo mundo vai para frente menos eu? Como era difícil me alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil. Alegrar com os que se alegram não era. Então Jesus me curou dessa lepra, e eu faço essa pergunta a vocês: a que lepra o Senhor tem curado de você? Seja a sua preguiça, seja o seu futuro que agora está bem melhor, a sua família que Deus te deu. O que Jesus tem curado? O que Jesus te curou? Porque eu tenho certeza que em determinado momento da sua vida, você clamou ao Jesus: Deus, tem de misericórdia de mim, que a minha vida não está boa. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Ele respondeu a oração, que Ele se aproximou de você, que Ele mandou você ir ao sacerdote e você foi curado no percurso. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, você está aqui sentado, ouvindo a palavra dEle e querendo buscar mais dEle. E para finalizar, ele vendo o que foi curado, ele voltou. E a palavra diz que ele voltou dando glórias e se jogou nos pés de Jesus. No próprio livro de Lucas tem mais 2 passagens que acontece a mesma coisa, que é a história da pecadora, que limpou os pés de Jesus com as lágrimas. Jesus foi jantar na casa de um fariseu e a pecadora chegou em Jesus e se ajoelhou aos seus pés e chorou
e limpou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com o cabelo. E Jesus virou para quem estava próximo e falou assim: a quem será mais perdoado? Aquele que estava devendo 1.000 ou aquele que estava devendo 10? E obviamente, sabiamente responderam que estava devendo, o que foi mais perdoado. E ele assim afirmou à mulher que estava sendo agradecida. Isso me leva a crer, irmãos, o quanto nós somos ingratos com Jesus, porque Ele tem me perdoado muitas coisas da minha dívida. Ele foi para a cruz para que pudesse ser perdoada a minha dívida. E não há valor maior do que esse que eu possa ser perdoado. Não há valor maior do que eu ir para o inferno e ser salvo porque Ele me amou. Não há valor maior. E isso deve causar em mim uma gratidão imensa, ao ponto de me jogar nos pés de Jesus, de enxugar os pés dele com a minha lágrima, de dizer aquilo que não está bom, de dizer como é que não está fácil, de falar que a minha vida está difícil, mas que eu acredito que Ele me amou, que Ele teve algo comigo e que Ele tem um chamado para mim. Nem que eu passe a minha vida inteira querendo descobrir, mas eu quero estar com Jesus. O outro caso que ocorreu foi o homem que havia muitos demônios e todo mundo tinha temor dele. Quando Jesus estava descendo do barco, ele viu ele, repreendeu o demônio pediu para que fosse para a manada de porcos, e a manada de porcos se jogou. A história diz que aquele homem já tinha atormentado muito aquela população. Então a multidão foi ver o que tinha acontecido como qualquer curioso. E quando a manada se jogou, quando o desfecho aconteceu, todos encontraram ele aos pés de Jesus, agradecendo. Porque ele sabia o que foi perdoado. Ele sabia que a condição dele tinha tido fim e que não ia mais acontecer aquilo. Ele sabia que a angústia dele, a dor dele tinha tido fim. Assim como eu sei que a minha angústia, a minha dor tem fim. Porque pode vir ondas, pode vir o que for. Deus estando conosco, a gente consegue vencer. Então não há dor para Jesus. E é claro, você pode me falar que você não tem tempo para aclamar Jesus, que você não tem tempo para ler a Bíblia. E aí eu vou ser obrigado a te falar de Paulo, de Jesus, que curou e andou sobre a terra várias e várias vezes. E em Lucas 5 mesmo ele descreve que Jesus se retirava para lugares solitários para orar a Deus. Se Jesus, que era o próprio Deus, conversava com Deus, e nós? O que precisamos fazer? Precisamos ficar batendo cabeça aqui com os nossos pastores, culpando eles, que eles estão errados? Ou precisamos clamar ao Senhor e confiar na diretriz dele? Que o sacerdote é que nos deve conduzir. Que devemos ser, através desse amor, se jogar aos pés de Jesus e termos autoridade espiritual sobre nós. Termos autoridade pastoral sobre nós. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil se deparar com um problema e você querer falar com o pastor e pensar assim: mas ele vai falar isso, isso e isso. Não pense, irmão. Você está dando voz para o diabo. Só fale. Tenha intimidade tamanho com Jesus, que você tem intimidade com o sacerdote dele, de virar e falar assim: eu estou assim. Como é que nós vamos fazer? E você pode ter certeza que Ele tem um chamado para poder te direcionar. Porque Jesus o chamou para isso. E Ele sabe da responsabilidade, e Ele sabe o caminho que deve percorrer. Por mais óbvio que seja, Ele vai te ajudar a converter na medida que você quiser. Não Ele vai te obrigar. Mas você precisa se dobrar ao sacerdote. Você precisa escutar Jesus. Não ache que você vai ser curado da sua casa lá orando no seu quarto sozinho, não. Deus vai te dar a direção através disso. Você vai saber para onde ir, o primeiro passo. Mas o trajeto completo, Jesus vai te guiando, junto com o sacerdote. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te clamo, Deus, eu te agradeço. Coloco, Deus, a minha vida em Tuas mãos, coloco a vida de cada um aqui nesta noite em Tuas mãos, Pai. Que possamos, Deus, ter o coração contrito, Deus, para que possamos nos debruçar nos Teus pés, Deus, e clamar ao Senhor, Pai. Para que assim, Deus, através disso, estejamos aptos, Deus, a negar-nos a nós mesmos todos os dias, pegar a nossa cruz e te seguir, Deus. Porque não há como fazer isso se não nos jogarmos aos Teus pés. Não há como, Deus, fazer isso se não sermos gratos ao Senhor. Não há como, Deus, fazer isso se não tivermos um relacionamento contigo, Pai. E não há deserto, não há luta, não há tribulação que não vamos conseguir passar sem o Senhor, Deus. Contigo nós conseguimos passar por qualquer momento, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o Deus sobre todos os deuses, Deus é o único Deus, Pai.
Eu te agradeço porque o Senhor é fiel, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de mim. Eu te agradeço porque o Senhor não desistiu de cada um aqui nesta noite, ou que está em casa nos acompanhando, ou aqueles que ainda vão ver, Deus, futuramente. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem sido Deus em nossas vidas. Pai, esteja conosco, não se ausente, Deus, porque sem o Senhor, Pai, não somos nada, Deus. Somos trapo de imundícia, Deus. Merecedores do inferno, Pai. Sê conosco, Deus, com o nosso coração. Aquebranta ele, Deus, porque nós mesmos o endurecemos. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Pai. Amém. Momento de oração.